TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a todos os nossos irmãos e simpatizantes que estão nos assistindo nesse momento no programa Janela do Céu, onde sempre temos testemunhos, entrevistas com várias pessoas que tiveram experiências com Cristo em suas vidas, onde o Senhor Jesus trouxe vida, restauração, libertação em todas as áreas, porque Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância, como diz em João 10:10, e ele traz isso para todos aqueles que abrem os seus corações a Cristo, que querem ver os seus corações, as suas vidas transformadas. E o Senhor tem sempre uma obra, um trabalho em mistério que muitas vezes nós nem enxergamos, né? Que o Senhor, ele sabe, ele conhece cada coração e ele sabe o potencial que há dentro dos nossos corações para servi-lo. Por isso o mistério da eleição que o Senhor faz nas nossas vidas, que nós nem entendemos, mas o Senhor nos proporciona a salvação, a restauração e tem investido grandemente nas nossas vidas para que venhamos estar com Ele. E nós temos sempre que ser gratos, né, por tudo que o Senhor realiza nas nossas vidas e por Ele ter nos dado a salvação, que é estarmos libertos para sempre, né? Podermos ter a filiação, o perdão, a vida eterna. E agora muito mais o Senhor quer nos tornar glorificados, né? Estarmos junto com Ele. Então que cada um de nós possa abrir o seu coração e deixar que essa obra continue, né? Mas hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Tainan da Silva, de Caxias do Sul, né, irmão? Rio Grande do Sul. E na verdade ele é natural de Pelotas, mas morou a vida inteira, né, em Caxias do Sul. E hoje está aqui na cidade de Cachoeira do Sul por um período, por um treinamento express, né, rápido, aqui para já estar servindo o Senhor em outra cidade que Deus o chamou. Mas nós queremos conhecer como que o Senhor fez essa obra na vida do Tainan, né, que sempre nós somos edificados quando nossos irmãos compartilham suas experiências. Tudo bem, irmão? Tudo bem. É gratificante, assim, ver que o Senhor fez muitas obras na minha vida, né? E faz também através, né, da busca diária, através da confiança no Senhor. Ele vai nos aperfeiçoando e nos ensinando, né, como a gente deve andar, como a gente deve agir, como a gente deve fazer todas as coisas, né? Tainan, eu sei que você veio para a igreja do Senhor Jesus tinha uns 9 anos, né? E conta para nós, assim, se você teve alguma experiência com Deus, como foi esse período inicial na vida com o Senhor, né? Como foi que a tua família chegou até a igreja do Senhor e o que você lembra, né, daqueles momentos com Cristo, porque com certeza a gente sempre tem memória, né, de orações, de reuniões, e isso faz muita diferença na nossa vida, né? Bom, a minha família conheceu o Senhor. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. E foi de um modo assim que eu não tinha realidade, né, de como a gente conheceu o Senhor. Então, que eu me lembro, eu estava na lateral da minha casa e chegou uma irmã lá, uma irmã do cabelo loiro e tal, e se apresentou para mim. Disse que era Cássia o nome dela e perguntou se a minha mãe estava em casa. E justamente naquele dia, assim, a minha mãe estava, né? A minha mãe tinha recém ganhado as minhas 2 irmãs, tinha 1 mês de idade, e são gêmeas. E perguntou para mim se ela estava em casa, e eu disse que estava. E então ela entrou e conversou com a minha mãe. E a minha mãe ali naquele momento começou a receber dela, assim, algumas instruções, né? Porque lá no bairro onde eu morava, no Monte Carmelo, quando as minhas irmãs nasceram, foi um grande evento na localidade. Todo mundo queria conhecer a tal da mulher que teve, né, filhos gêmeos, né?
E aí todos foram lá e levaram presentes e tal. Eu me lembro que eu era criança e tinha umas 20 caixas de leite e tal. E eu creio que ela foi lá também por causa disso, né? Mas com a intuição de levar Cristo, né, para minha mãe. E dali por diante, assim, o Senhor começou a realizar uma obra muito grande através da vida da minha mãe, porque ela convidou a minha mãe para ir na igreja e eles tinham um carro e não tinha espaço para mim no carro, né? E eu queria muito ir na igreja, mas como não tinha espaço, eu comecei a chorar e tal, e a minha mãe e a Cássia também tentavam me consolar, mas eu queria muito poder estar na igreja, né? Mas naquele dia não foi possível, né? Então o início foi assim, uma graça do Senhor, né? Com a graça do Senhor. E o Senhor, com o tempo, assim, ele explicou, na verdade, como foi de fato que a gente conheceu o Senhor. Foi através de outra pessoa, né? Na realidade, que quando a gente foi morar no Monte Carmelo, foi uma época muito difícil, né? E a gente passava muita necessidade, nós éramos bem humildes, pobres na verdade, né? Nós morávamos numa casinha bem pequena, minha mãe tem com 8 filhos. E tinha um irmão mais velho meu que hoje, né, está descansando no Senhor. Ele era usuário de droga e justamente por ser usuário de droga ele ficava na rua, né? Ele não morava em casa. Mas ele sabia que a gente passava muita necessidade. E ele estava na rua, ele bateu na casa dessa irmã e falou, né, que se não tinha algum alimento para dar, né, porque ele explicou que a nossa mãe tinha ganhado neném, tinha 2 filhas pequenas, mas os outros filhos que são todos pequenos, e que precisava de algum alimento, alguma doação, né. E então ela pegou e deu um extintor, né? A gente chama de extintor, mas é aquelas mortadelas grandonas. E deu pra ele, e nisso perguntou qual que era o endereço onde a gente morava, né? E a gente morava próximo à casa dela ali, na subida do morro. E então foi aquilo que eu contei anteriormente, né? Que foi essa mulher que chegou lá em casa e perguntou que se a minha mãe estava em casa, né? E ali foi através do meu irmão, né, que o Senhor nos levou a estar no reino hoje, né? E foi assim uma graça de Deus, porque eu não vi outro lugar assim, eu vim de denominação, minha mãe sempre foi fiel assim, temente a Deus. E não existe nenhum outro lugar assim pelo que eu convivi, que pregue a verdade como é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo nos cativou, né? O Senhor nos cativou ali naquele momento. Ele conseguiu, assim, eu creio que nos iluminar e nos tirar do engano que nós vivíamos. Olha só, né? Deus, ele enxerga o nosso coração, né? Sabe o que cada um sente e espera a respeito de Deus. E Deus sempre envia um socorro, né? Sempre traz a salvação, a solução para as nossas vidas. E graças a Deus, porque não é por merecimento, mas é pela graça, né, do Senhor, pela sua misericórdia que nos escolhe. E ao longo do tempo, Tainã, que você foi crescendo, foi adquirindo experiências com o Senhor, como foi que você se sentiu assim, tocado por Deus, saindo da fase da infância, né, chegando à fase adulta, o que te firmou em Cristo? Né? O que você sente, assim, as experiências que você teve que te fez firmar e crescer e também querer servi-lo? Bom, a gente vai lembrando assim, e hoje eu tenho uma realidade de que se não fosse o Senhor na minha vida, assim, talvez eu não estaria aqui, né? E lembrar disso me traz muita alegria, né? A primeira vez que eu tive uma experiência com o Senhor foi quando eu não me recordo muito bem da idade, mas eu já estava
há um tempinho na casa do Senhor. E foi quando a minha mãe, naquela época, naquele bairro, iam missionários, né? E ministravam para as famílias e tal, como era o proceder do Senhor para a família. E aí entrou no assunto filhos. E foi ministrado para minha mãe que a minha mãe tinha que disciplinar os seus filhos. E disciplinar com a vara, e disciplinar com amor. E a minha mãe, ela sempre foi de obedecer, tentar obedecer ao máximo aquilo que ela recebia do Senhor. E nós éramos muito arteiros quando criança também. Então imagina, eram 5 guris, então para nós era, como a gente morava no meio do mato, então era muito diversão. E um dia a gente aprontou, acho que não me recordo o que a gente havia feito, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que quando se irava, ela batia na gente com o que tinha. Então não importa, a primeira coisa que ela avistava, ela usava para bater na gente, e ela batia em nós com raiva. E aquele dia ela mandou nós entrar para dentro de casa, e aí a gente já sabia que a gente... A coisa ia ficar preta. Exatamente, que a coisa ia ficar preta mesmo, né? Então a gente tremia que nem vara verde, né? E a minha mãe mandou a gente sentar no sofá, e ali eu comecei a ver que tinha algo estranho. Porque a minha mãe não tinha conversa, não tinha essas coisas de conversar. Tu fez errado, tu já apanhava na hora. Então ela mandou a gente sentar, e ela pegou a Bíblia, e eu lembro que ela tinha uma vara. E ela falou que o que ela ia fazer era por amor a Deus. E aquilo, quando a minha mãe falou aquilo ali, eu já senti assim a disciplina do Senhor na minha vida. Foi a primeira vez. E ela leu a passagem que está lá em Provérbios, que dizia, né, que o filho sábio ouve a instrução do pai. E depois que ela leu esse versículo, ela disse que o que ela ia nos disciplinar para livrar nossa alma do inferno. E ali foi a primeira vez que eu senti, além da correção do Senhor, ser corrigido com amor, mas ser disciplinado com amor pela primeira vez. Todas as vezes que eu me lembro, assim, eu choro, mas é de alegria, né? Porque o que eu senti naquele dia foi amor. Não foi ódio, não foi raiva da minha mãe, não foi nada, né? Foi amor. Amor tanto da minha mãe, quanto de Deus, principalmente do Senhor, né? E aquilo ali abriu assim abriu um caminho enorme assim pro Senhor, onde eu comecei a me voltar mais pro Senhor e me envolver mais com as coisas do reino, né? E aí eu comecei a participar dos grupos familiares, eu comecei a participar dos cultos, eu comecei a tocar na casa do Senhor, comecei a louvar, e tudo isso era o que eu necessitava naquele momento, nada mais me importava. E dali por diante, assim, a minha mãe começou a continuar nos corrigindo com a vara. Só que nós era muito fujão, a gente fugia, e a minha mãe pegou uma vara, acho que tinha uns 2 metros de comprimento, que era pra nós não poder fugir, que a gente corria de um lado para outro dentro da casa, né? Mas a disciplina sempre ocorria. E uma das coisas também que eu glorifico muito o nome do Senhor, pela minha mãe ter perseverado e ensinado a gente no caminho do Senhor, foi que quando chegou a fase da adolescência, que é a fase onde a gente acha que é o dono do próprio nariz, que a gente é o dono do próprio umbigo, a minha mãe, ela sempre dizia que se ela ia para a igreja, nós também tínhamos que ir junto, né? Então a gente não tinha outra escolha a não ser ir para a igreja,
mesmo não gostando, mesmo não querendo. A minha mãe dizia que enquanto eu estivesse debaixo do teto da casa dela, o que ela mandasse eu fazer eu tinha que obedecer. Então minha mãe descia para a igreja e a gente descia junto, né? Não importava, sabe? Mas assim, com uma particularidade minha, assim, eu sempre gostei de ir porque tinha louvor, né? Eu sempre fui apaixonado pelo louvor. Sempre queria poder estar participando. Não sabia tocar, mas eu tava lá, entendeu? Eu tava ali, sempre querendo participar da parte do louvor. E foi onde o Senhor me conquistou, foi através do louvor. Eu me lembro que quando a gente conheceu o Senhor também, uma irmã chegou pra mim e disse: tu vai ser levita. Mas eu nem sabia o que era ser levita, né? A gente não fazia ideia, né? E tamo aí, louvando o Senhor, buscando, né? E o crescimento hoje que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu, né? Foi tudo também por causa do esforço da minha mãe. Pela busca, pela fé, pela perseverança da parte dela e de ensinar os filhos no caminho que devem andar, né? A palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E hoje eu vejo esse versículo se cumprindo na minha vida. Porque hoje eu tô aqui, né? O Senhor nos chamou e nos colocou para perseverar nessa obra e para sermos vasos. Então, eu oro muito ao Senhor e agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Assim, porque acho que se não fosse a minha mãe eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, claro, usar a minha mãe eu não estaria aqui. E com certeza ela deve ter se incomodado para levar todo mundo sempre, né, para a igreja e estar sempre firme, né, no Senhor. E realmente Deus honra, né, porque tem aquela promessa, né, de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se a autoridade do lar, né, persevera e se define diante do Senhor, mais cedo ou mais tarde Deus vai honrar aquela palavra, né? Deus vai honrar a escolha, a decisão, e com certeza Deus vai, de alguma maneira, né, manter a palavra de perseverar e de firmar, né, a descendência na casa do Senhor. Deus tem os seus desígnios, mas a gente vê assim vários irmãos, né, que têm a mesma história, os mesmos as mesmas testemunhos, né? Eu mesmo lá em casa não tinha escolha, não tem essa opção não ir, né? Tentei uma vez não ir, mas não deu certo, né? Então não tinha escolha, a gente sabia que era hora de ir para a igreja, a gente tinha que ir para a igreja, né? Então aquela decisão, né, e a firmeza vence a vontade da carne, né, a vontade que está dentro de não seguir o Senhor, né? E eu tenho certeza que muitos pais que perseverarem nisso e que sejam definidos, né, e sejam firmes, assim como a mãe, né, do Tainan, que disse: tá aqui debaixo da minha casa, então quem manda sou eu, e vai para a igreja, né? E isso, assim, traz de alguma forma uma certa proteção, né? Porque a gente sabe aonde que o pai está indo, o que ele, né? Não é aquela coisa que hoje eu vou, talvez, né, ver que o pai também não tá e a mãe não estão definidos no Senhor. Então isso também gera dúvida nos filhos. Mas quando vê que o pai está definido, que é aquilo, isso gera segurança também, né, para os filhos, de que aquele ali é o caminho de verdade, né, que aquele ali é o caminho real. E glórias a Deus, né, porque o Senhor, pela sua misericórdia, com alguns faz dessa maneira, né, e Deus, ele sempre honra a sua palavra. E Tainá, além do louvor e dessas experiências, assim, de você ver Deus usando as pessoas, como foi assim que teu relacionamento com Deus, que você foi desenvolvendo esse relacionamento com Cristo, o que Deus trabalhava quando você buscava a palavra ou buscava em algum material? O seu relacionamento com Deus, assim, eu creio que o Senhor, ele aperfeiçoou quando eu já tinha uma maturidade já, né? Ali pelos 17, 18 anos foi onde eu comecei, assim, a buscar uma profundidade maior com o Senhor, né? Teve momentos ali de muita rebelião também, né?
porque ainda a minha mente não foi renovada, né? Ainda está sendo renovada, mas o Senhor não tinha conquistado de todo completo, né? Então, assim, como eu já tinha falado, o Senhor, ele sempre manifestava assim o crescimento. Como eu tinha um convívio muito forte com a minha mãe, quando a minha mãe estava mal espiritualmente, quando ela não conseguia ler, quando ela não conseguia orar, quando ela não conseguia buscar, como eu morava com a minha mãe naquela época, ela chegava para mim e dizia que estava ruim, que ela não conseguia. Então muitas vezes eu pegava a Bíblia e eu dizia, nós vamos orar, então nós vamos buscar o Senhor e pedir para que o Senhor nos liberte, pedir para que o Senhor nos limpe e nos capacite a continuar na perseverança. E acontecia também o contrário, né? Então tinha dias que eu estava, né, mal espiritualmente assim, e que a minha mãe estava ali, entendeu? Então nós vamos orar. A mesma coisa ela fazia comigo, né? E o primeiro contato que eu tive com o Senhor, assim, com respeito ao crescimento e à edificação dos materiais da editora, foi com o Senhor Serve e Conservo. Porque logo que eu fiz 18 anos ali, que a gente se intitula adulto, né? Os meus pais se separaram. Então ali houve uma divisão e aconteceu um rebuliço maior, assim, dos grandes, porque os meus irmãos ficaram do lado da minha mãe e eu fiquei do lado do meu pai. E aí as amarguras começaram a se aflorar. E eu peguei e fui morar com meu pai. E cada um contava uma versão diferente, entendeu? E aí o Senhor começou... as amarguras que estavam dentro do meu coração com relação ao meu pai começaram a vir. E eu comecei a me lembrar daquilo. Porque meu pai não foi uma pessoa assim de te chamar de filho, queridinho e tal. Meu pai sempre foi uma pessoa muito bruta. E ele, até hoje, assim, né, graças a Deus que o Senhor fez a obra, mas eu me lembro que ele até hoje ele chamava a gente de aranha, chamava a gente de isso, de aquilo. E aquilo gerava dor dentro da gente, gerava muita raiz de amargura. Mas a minha mãe, glória a Deus, viu como a minha mãe foi uma peça muito importante, né? E a minha mãe sempre ensinou que a gente tinha que honrar o pai. Mas como a amargura ela vai tomando espaço dentro da gente, né? Eu peguei e fui ler o material, mas eu fui ler o material assim com o intento de conhecer, porque eu não tinha realidade da importância que são os materiais da editora Vento Sul. E eu peguei aquela apostila, Senhor Serve e Conserve, e aquilo falava sobre o perdão, né? De início ali ele falava sobre o perdão, que, né, ali a pessoa tinha que perdoar a dívida lá para quem devia para ele. E o Senhor foi ministrando muito com relação ao perdão. Mas eu fiquei muito endurecido, assim, porque eu não aceitava muitas coisas que o meu pai fez, que meu pai falou, né? E eu tinha muita amargura. E aí a gente começou a ficar meio que afastados. Meu pai foi morar depois em outra cidade, foi morar em vários lugares diferentes, então a gente não tinha contato. E eu também não buscava contato. E aí depois que eu terminei de ler esse material, eu me lembro que foi numa tarde, assim, eu senti uma tristeza muito grande dentro de mim, porque eu sabia que aquilo que eu estava sentindo não provinha do Senhor. E eu queria muito que o Senhor me libertasse dessas amarguras, né? Mas o relacionamento com meu pai sempre foi aquela coisa de oi, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, o senhor tá bem? Tá, tô bem. Então nada mais do que isso, né? E aquele dia eu havia feito um dano para o meu pai, né? Eu tinha cometido um erro com o meu pai e acabei, enfim, expondo ele. E eu lembrei daquele material que falava que tem que pedir e liberar perdão, né? E aí era uma noite, tá? Passou o fim da tarde e começou a chover e começou a esfriar. E eu sabia que meu pai estava morando próximo à casa da minha mãe. E eu senti uma inquietação muito forte com relação a isso, né? E eu peguei, tomei coragem, levantei e fui até a casa do meu pai. E eu cheguei lá, meu pai estava bebendo, né? E aí eu disse pro meu pai que eu queria muito falar com ele, né? Que eu queria expor algumas coisas. E aí eu disse pro meu pai que eu queria pedir perdão para ele, porque eu também fui um filho muito rebelde,
né? E que eu fiz muitas coisas erradas com ele depois que meus pais se separaram. Eu falei para ele que eu fiz muitas coisas erradas e que eu julgava muito, né? E ficava muito irado porque no meu passado havia acontecido algumas coisas entre a gente, né? Mas é que eu escolhia liberar perdão para ele, né? E pedir perdão também por todas as vezes em que eu aborreci o meu pai, porque eu nunca fui de fazer coisas muito estrondosas, né? Mas eu era muito desobediente. E eu pedi perdão. E foi ali que o Senhor reconciliou, assim, o vínculo que antes não tinha com meu pai, né? E hoje eu tenho um amor muito grande pelo meu pai, assim. Embora eles não estejam juntos, mas uma coisa eu percebi, que o Senhor, ele nos aproximou. Então hoje o meu pai me liga, eu ligo pro meu pai, a gente tem uma comunhão. Então há uma liberdade de falar do Senhor também, que com meu pai antigamente não tinha, né? Então, assim, esse material foi a primeira etapa, assim, que o Senhor abriu dentro de mim, né, para trabalhar dentro da minha vida, né? Foi esse o Senhor serve e conserva, né? E realmente, né, o perdão, Deus muda o sentimento, né, e o modo da gente enxergar aquelas pessoas. Antes elas eram horríveis, de repente Deus limpa, né, aquela nuvem preta, aqueles maus sentimentos, e tudo aquilo sai e se torna um relacionamento muito mais leve, né? Sem cobrar nada um do outro, né? Sem exigir atenção, mas com certeza Deus coloca aquele coração de doação, né? Com certeza. E dali por diante, assim, além do vínculo com meu pai, assim, eu comecei a buscar mais, e mais, né? Só que chega um ponto, assim, que se você se alimenta demais e não começa a praticar aquilo, você vai retrocedendo, né? E você tem que praticar tudo aquilo que você recebe do Senhor, você tem que pôr em prática. Senão os membros vão atrofiando, né? Como uma vez uma ministração falava que se você come, além de você ficar obeso, né, você traz doenças consigo junto, né? E a mesma coisa é com o Senhor do modo espiritual, né? Se eu comer e não praticar aquilo que eu como, né, vai gerar doenças espirituais. E aí foi a fase que eu saí um pouco da igreja, porque eu fui servir o exército e tal. E ali foi uma parte, assim, bem diferente, né, que eu tive com o Senhor. Porque as nossas escolhas nos levam, assim, se não for uma escolha do Senhor, tudo aquilo que eu planto eu vou ter que colher. Seja ela boa, seja ela ruim. E quando eu passei por essa etapa, por essa fase, né, porque querer servir o exército e tal, e tudo isso. Mas dentro de mim eu tinha aquele sentimento de que o Senhor estava meio que firmando ali para mim, não vai, e tu tem que ir. Mas a vontade própria acabou prevalecendo. E ali foi a parte onde eu arrefeci na fé. Foi uma parte muito triste, né? Só que eu não me dava por conta disso, porque as coisas do mundo me fascinavam naquela época, né? Os amigos convidavam, e aí tu ia pra lá, ia pra cá, né? E te ocupava muito tempo aquilo ali. Então tu não tinha tempo pra buscar o Senhor, né? Não tinha tempo pra isso. E eu creio que ali o Senhor me reprovou em muitas áreas. E eu também senti muitas das vezes, assim, as poucas vezes em que eu ia pra igreja, né? Eu me senti um peixe fora d'água. Porque tu não tinha mais comunhão, eu não tinha mais comunhão com o Senhor e também não tinha mais comunhão com os meus irmãos, né? E ali o Senhor começou a me ministrar, né? Bem no final do período militar ali, o Senhor começou a me ministrar que eu tinha que retomar de novo essa aliança, né, com o Senhor. Eu tinha que recomeçar com o Senhor. Então eu saí, né? Saí do exército. E como a palavra diz, né, foi-me bom ter eu passado pela aflição, né, eu recomecei com o Senhor. E aí tinha os estudos na igreja, né, e os estudos foi, assim, uma das coisas que mais me iluminou na época lá em Caxias. Eu não me lembro o nome, assim, mas eu me lembro que eram estudos bíblicos. E eu me lembro que um dia foi falado sobre o vaso e o barro, né. E aí eu estava sentado lá na igreja, emburrado com o Senhor, emburrado com a vida.
E aí eu me lembro da passagem que falava sobre o vaso e o oleiro, né? E aí a passagem que falava que o Senhor dizia, né? Acaso o oleiro pode fazer o que quer do barro, né? Se ele quiser moldar da forma torta, sei lá, encurvado, um S, enfim, o oleiro pode fazer o que quiser, né? Mas quando o vaso, né, ele vai para o fogo, né, e ele sai daquele fogo ali e encontra um trincado, né, ele tem que ser quebrado de novo, né? E muitas vezes o vaso quer ter vida própria. E aquilo ali o Senhor me iluminou, quando ele falou que quer ter vida própria, né? E eu achava que eu tinha que ter o domínio sobre todas as coisas, porque eu me sentia bem quando as pessoas não viam os meus erros. E aí eu comecei a ficar totalmente exposto, porque tudo que o Senhor falava, o Senhor era para mim. O Senhor dizia, eu sentia que era para mim. O irmão ia lá orar, aí orava em cima do, sei lá, Senhor, repreende o espírito de rebelião que age no coração do teu povo. E automaticamente eu já sentia se eu estou errado nessa área também, né? E aí, tanto quando o Senhor me iluminava, eu já pedia perdão, né? Eu sempre tive essa realidade que é importante se consertar com o Senhor naquele momento. E aí eu pedia perdão e o Senhor dava graça. E aí voltou de novo os caminhos do Senhor, né? Retornou. E falando em abandonar a vontade pessoal, né? Como foi, Tainan, que Deus falou contigo, né? Com a Mirka, de como sua esposa, né? Vocês se colocaram, né, à disposição para servir a Deus onde quer que o Senhor quisesse, né? Que a gente já não tem vontade nem para saber quando que vai ser, como que vai ser, nem o que vai acontecer, qual cidade que vai ir. Como foi que você sentiu esse chamado do Senhor de largar a vida pessoal, né? Sair da cidade de Caxias para uma novidade? Bom, isso na verdade era um desejo do meu coração, né? Porque eu via ministrar, né, na casa do Senhor, eu via muito falar sobre os missionários e tal, né? Mas não tinha nada de realidade, mas eu tinha o desejo, né? Tinha o desejo dentro do meu coração, assim, de trabalhar para o Senhor dentro, né? Integralmente. Havia as pessoas indo e vindo e diziam, isso eu ia querer também, né? Inclusive a irmã foi uma, né? Participou lá, ficou um tempo lá em Caxias, né? Fiquei 3 anos e meio, né, em Caxias. Lembro do Tainan bem pequenininho, né? Até é engraçado a gente ver depois, né? Ver que os anos passam e a gente fica muito feliz, né? De ver os irmãos que receberam, né, a palavra do Senhor, cresceram e Deus guardou, né? Não se perderam pela misericórdia do Senhor e hoje estão também entregando suas vidas, né? Para que Cristo possa usar. É verdade. Se não fosse o Senhor, né? Então, esse desejo sempre teve dentro, desde ali dos 12, 14 anos ali, que eu já participava bastante das coisas do Senhor. Mas para ir para a obra missionária tinha que ter uma esposa, né? E até então eu dizia participava dos grupos familiares, até eu fui participar do grupo familiar de um irmão, e eu disse que eu não queria casar, né? Que de jeito nenhum, porque casamento era uma coisa, era cruz todo dia. Eu ia ter que cuidar das coisas do Senhor, eu ia ter que trabalhar e eu ia ter que cuidar da esposa ainda. E que não, era muito sacrifício, né? Aí, umas 2 semanas depois, eu conheci minha esposa, né? Pra ver que a gente não tem vontade, né? É o Senhor que faz todas as coisas, né? Eu conheci a minha esposa e ali foi um trabalhar muito grande. Dentro do casamento foi um trabalho muito grande. Porque a minha esposa, naquela época, não frequentava a igreja do Senhor, né? Então, ela buscava de um lado, eu buscava do outro. Ela puxava para um lado, puxava para o outro. E volta e meia saía a faísca, né? Porque tu não vai para mim, eu também não vou para tu. E aquela coisa assim de bem, sabe? Bem rebelião, assim. E ali, assim... Quem já passou sabe como é, né? Tem vários casais que já passaram por essa mesma situação. Isso é passar pela cruz. É passar pela cruz, assim. E tu tem que honrar também, né? Eu não podia brigar com a minha esposa, eu não podia, né, xingar ela, até porque se eu xingasse ela, eu tava xingando a Cristo e tava xingando a mim mesmo. Porque quando há o matrimônio, né, se torna uma só carne.
E aí a gente brigava demais, irmão. Brigava, porque um queria que o outro acompanhasse, né? E aí eu vinha pra igreja, eu vinha bem desanimado, né? Assim, olha só. Aí vinha na minha mente, tu viu? Tu acha que tu fez a escolha errada. E não sei o que, tu não aguardou no Senhor. E aí eu me lembrei de uma ministração do Sérgio. Que ele falou que... Acho que foi até que ele foi lá em Caxias. Ele ministrou sobre o casamento. Que muitas vezes a gente escolhe, né? No calor do momento. E casa. Né? Só que uma vez que tu casou, tu não pode se separar. Né? E aí eu me lembrei daquele versículo. Né? Daquilo que o irmão ministrou. E aí eu comecei a entender que para ganhar minha esposa eu não precisava falar. Eu só precisava dar testemunho, né? Foi aonde eu entendi que eu fiquei calado. E aí a minha esposa, ela ia com a minha sogra, né? Na igreja. E aí eu comecei, a minha esposa ia, eu vou pra igreja, tu vai junto? Não. Tá, mas eu vou, então tá. Vai lá, vai pra igreja. Vai com Deus, ora por mim, não esquece de orar por mim. E aí eu pegava e vinha pra igreja também, né? E aí eu orava pela minha esposa, Senhor, ilumina ela, né? Ilumina ela, se é da tua vontade, que tu traga lá pro reino, né? E aí foi todos os momentos que eu participei né, dos cultos, dos grupos familiares, eu sempre coloquei a minha esposa em oração, né? Porque o reino dividido não subsiste, então eu não queria ficar dividido. E eu comecei a orar, Até que um dia nós tivemos uma briga muito feia. Foi assim, nós achamos que ali não tinha mais jeito, que o Senhor Deu um estouro. Que eu achei que o Senhor ia separar, sabe? Não vai dar certo esses dois aí, né? E aí ela ficou brava comigo, eu fiquei bravo com ela. Mas eu nunca gostei de dormir sem se consertar. A minha esposa, assim, ela fica... Até se ela quiser falar, né? Ela virava pro lado e aí eu tentava dormir e eu não conseguia, né? E muitas das vezes eu queria que ela viesse me pedir perdão, né? Porque ela que agiu errado. E aí o Senhor me iluminava. Agora tu vai lá e pede perdão pra ela. Peça perdão, porque tu também manipulou, porque tu também fez isso, fez aquilo. E aí lá ia eu, todo quebrado já, e ela pediu perdão pra minha esposa. E aí minha esposa, tá perdoado. Voltava e ia dormir, mas não conversava comigo. E aí um dia nós, brigados, sentamos no sofá e tava passando, a gente foi assistir a Escola do Reino. E falava justamente sobre casamento, né? E aquilo ali iluminou muito, tanto a minha esposa quanto a mim. Que a gente viu que a gente estava fazendo tudo errado. Que o propósito do casamento na nossa vida estava totalmente contorcido, né? A gente não tinha realidade do que era o casamento no Senhor. E ali foi onde a gente se consertou. E poucos tempos depois, a minha esposa, ela começou a vir comigo. E ela começou a me acompanhar. Ela ia um pouco comigo, depois ia um pouco com a mãe dela, né? Ia um pouco comigo, ia um pouco com a mãe dela. Mas aí eu comecei a perceber que ela ia meio que desvencilhando da mãe, querendo me acompanhar. E foi assim, e foi indo. Eu fui falando pra minha esposa, a irmã tal perguntou de você, né? Perguntou como é que você tá. E aí as irmãs, quando ela ia na igreja, se aproximavam dela, né? Tu vê isso, aquilo, compartilhavam. E a minha esposa adora conversar, né? E aí o Senhor cativou ela, né? O Senhor trouxe ela pro reino. E aí numa reunião de lideranças, no sábado, ela foi comigo. Antes ela havia falado comigo que precisava para participar do corpo de Cristo. Eu disse, eu creio que não precisa nada, só precisa do querer. Aí nós fomos pra reunião de liderança e ela pegou e falou com o presbítero, né? E disse, eu quero participar, eu quero, né, ser membro do corpo de Cristo. E ali foi um momento de maior alegria da minha vida, né? Porque quando a gente busca e ora em cima daquilo ali, né? O Senhor, Ele dá a vitória porque há um negar-se, né? Há um negar-se e uma inclinação, né? E até que o Senhor deu a vitória. E aí nós estamos, né? 5 meses depois que ela aceitou participar do corpo de Cristo, o Senhor nos chamou. E aí quando o Senhor nos chamou, né, tanto eu quanto ela, nós já tínhamos esse desejo já,
né? Porque ela sempre falou que o desejo dela foi trabalhar para o Senhor e que orava para que o Senhor desse, né, um marido que fosse, né, fiel ao Senhor também, né? Aí de início meio que ela olhou para mim e disse: esse cara não é tão fiel assim, né? E enfim, né? E aí quando foi na quarta-feira, o presbítero ligou, né, no celular da minha esposa e falou que ele ia querer falar com nós a respeito da obra missionária, porque a gente já havia se disposto para ele, né, que a gente queria se dispor e ficar à disposição do Senhor. Só que então ele indicou para nós o material que a gente tinha que ler, fazer a escola de missionários e tal, para já ir preparando para quando o Senhor chamar, né, a gente já esteja preparado. Só que não deu tempo da gente terminar a apostila, a gente parou quase no finalzinho, né? E aí o irmão chegou, eu pensei, vai chamar nós para compartilhar sobre a apostila, o que a gente entendeu, porque era esse o propósito, né? Era essa a intenção do irmão. E aí ele combinou de ir lá em casa de tarde. E aí ele chegou lá em casa de tarde, ele sentou no sofá e ele disse: ó, o Senhor precisa de missionários para ontem, né? Vamos ou não vamos? É sim ou não? E aí foi um choque, né? Porque vai largar tudo, assim, de supetão, né? E vai para onde o Senhor te mandar. E aí eu respirei bem fundo e disse: vamos, né? Nós vamos, porque se essa é a vontade do Senhor, que seja feita a vontade dele. E aí nós tivemos 3 dias, quarta, quinta e sexta. A irmã falou: então agora tu vai se desvencilhar da empresa, tu vai desvencilhar da casa, tu vai ter que fazer tudo isso em 3 dias, porque no sábado já tinha o micro-regional em Novo Hamburgo, e nós iríamos para Novo Hamburgo, e de Novo Hamburgo nós viríamos aqui para Cachoeira, né? Enfim, né? Graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Glória a Deus, né? O Senhor sabe como faz. E acho que até rápido assim é mais fácil, né? Do que demorar, porque a cabeça já... E o inimigo também trabalha, trazendo dúvida, né? E quando é assim, vai mais fácil. Mas é interessante ver que Deus, ele sabe o momento certo, né? Então a gente não tem que se preocupar. Deus sabe o momento certo para todas as coisas, né? E assim como o irmão compartilhou, eu creio que vai ser de grande valia para muitos casais que também acontece isso, né? Que um quer buscar o Senhor, o outro não, né? Então tem que ter aquela paciência, né? Que a obra é pelo Espírito, não é por convencimento, tem que se negar, tem que aceitar, né? E esperar Deus trabalhar, né? Porque quando Deus ilumina e Deus traz revelação, aí nunca mais a pessoa sai, né, do caminho, do propósito, porque foi o próprio Senhor que trouxe aquilo ali. Então, a gente tem que ter essa perseverança de esperar Deus trazer aquela pessoa que você gosta, um amigo ou um familiar que a gente tanto prega e gostaria, né, que viesse pro Senhor e não está, e se endurece muitas vezes. Então, tem que ter a nossa paciência, né, e sempre expressar o amor e esperar que a gente também teve um tempo, né? E respeitar também o tempo do próximo, né, da outra pessoa. Deus não trouxe tudo de uma vez para nós e a gente não ficou preparado ou pronto, ou Deus trabalhou tudo muito rápido. A gente também teve momentos que a gente foi rápido para aceitar, teve coisas que é lento para a gente assimilar e mudar. Então a gente também tem que entender, né, que a outra pessoa também vai ser assim, que a gente tem que esperar Deus trazer essa revelação. Mas agradeço aqui, irmão, a presença, né, de compartilhar conosco, e que em nome de Jesus Deus possa honrar essa decisão, né, e vocês possam perseverar nessa decisão, que com certeza Deus vai fazer grandes coisas, né, tanto na vida de vocês como das pessoas, né, que a gente vai compartilhar, que vai se relacionar, porque Deus sabe, né, tudo que a gente precisa, e a gente cresce muito, né, quando a gente toma essa decisão, que é por fé, né, não é pelo que a gente enxerga ou gosta, mas é só pela fé e crer que o Senhor está no controle. Amém? Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos agora então com o testemunho da esposa do irmão Tainan, né, da nossa irmã Mirka. Aguarde, fique conosco. Janela do Céu.